Olá, bom, hoje então vou comentar com vocês os quadrinhos e mangás lidos agora nesse comecinho de 2020 e eu vou comentar também as zilhares de séries, né, que eu tenho pra comentar. Afinal de contas, a última vez que a gente falou sobre séries aqui no canal, né, nesse vídeo de quadrinhos e mangás, foi lá meados de novembro, certo? Então tem bastante coisa aqui, fiz até uma listinha pra não me perder. Mas vamos lá então. Nesse comecinho de ano, né, no mês de janeiro, nós não fizemos vídeo de quadrinhos e mangás, mas nós tivemos por aqui o meu top 10, né, dos meus quadrinhos e mangás de 2020, certo? Então se você não viu ainda, veja lá, vou deixar o link aqui em cima e na descrição também. Em janeiro eu peguei seriamente Bakuman para terminar de ler, gente. Consegui ler então até o volume 20, que é o último. Queria agradecer mais uma vez ao Rudimar por ter me mandado este mangá incrível. E assim, gente, eu vou comentar rapidamente aqui a sinopse. Eu acredito que para quem gosta de mangá, esse mangá aqui já não é novidade há muito tempo, mas então... São 20 volumes que vão contar a história desses dois jovens, mas eles são bem jovenzinhos mesmo, eles estão ali, sei lá, no ginásio, que a gente nem chama mais de ginásio, né, sei lá, ensino médio, né, ensino médio não, ensino fundamental, né, enfim, eles se conhecem no ensino fundamental, um deles escreve muito bem, então ele é o roteirista e o outro desenha muito bem, então eles se juntam para criar mangás, e aí esse rapaz que desenha muito bem, que é este garotinho aqui, faz uma promessa com a menina que ele gosta, né? Então, essa menina quer muito ser dubladora de de animes. Então, esse é o sonho dela. E o sonho dele é se tornar um grande mangaka, a ponto de seus mangás se tornarem animes. Então, os dois combinam que eles só vão ficar juntos quando o sonho deles for realizado. Então, ele vai produzir um mangá que vai virar, então, um anime e ela será a protagonista desse anime fazendo a dublagem, certo? Então é esse o planinho e a gente vai acompanhando então 20 volumes, né, dessa história até que finalmente o sonho deles se torna realidade, com a ajuda do amigo que escreve super bem também e tudo mais. Só que em meio a essa história de um sonho, de um casalzinho platônico, enfim, para os dois ficarem juntos e tudo mais, você tem diversas coisas interessantíssimas a respeito do mundo do mangá. Então, é uma história bacana para uma pessoa como eu, por exemplo, que ainda me considero uma novata no mundo dos mangás. Gente, eu comecei a ler mangá em 2013, se eu não me engano, né? Já li muita coisa, acho que já posso fazer um top 10 para vocês aí dos meus mangás favoritos da vida, mas eu ainda me considero uma newbie, né? Então, assim, ainda tem muita coisa que eu não conheço. Então, a leitura desse mangá foi um complemento sensacional para eu saber direitinho como é que funciona a produção de mangás. O mercado de mangás também no Japão é um negócio absurdo e você tem aqui alguma ideia. Claro que muitos de vocês já tinham me alertado para o fato de que isso aqui é bastante romanceado. Então, essa é uma indústria que pega pesado com seus produtores de conteúdo, né? Os produtores aqui dos mangás mesmo. Então, a história gira em torno também desse garoto, né, que tem o sonho lá com a namoradinha e tudo mais, e o fato dele ter tido um tio mangaka também, que acabou morrendo de estafa, né? Ninguém sabe exatamente, ninguém diz pra ele exatamente do que foi que ele morreu, mas ele era um mangaka que dedicava aí 100% do seu tempo praticamente para as produções de mangá e acabou morrendo muito cedo. Então, assim, você tem isso, né, sei lá, de um mercado que exige demais, né, dos seus, né, criadores aí, e você tem isso também com esses jovenzinhos que estão na escola ainda, certo? Então, assim, você vai acompanhando o amadurecimento deles dentro dessa indústria. Você acompanha também as competições que existem entre os diversos mangakas. Então aqui eles contam direitinho como é que funciona uma revista chamada Jump. De vez em quando a gente compra uns mangás que tem o selinho da Jump, eu não fazia ideia do que significava aquilo, agora eu sei como é que funciona isso. Então os leitores, né, dessas revistas que contêm diversas histórias de diversos mangakas podem votar nas suas histórias preferidas e tudo mais, e é isso que vai determinar quais histórias vão virar série, quais histórias serão tão bem sucedidas que virarão animes, e assim, é todo um mundo que eu não fazia ideia de como funcionava, e agora eu tenho uma ideia aí aproximada
animada, né, por conta aqui da leitura de Bakuman. Então é um mangá bastante divertido, é um mangá interessante pra caramba, né, pra gente acompanhar o amadurecimento deles. Os produtores, né, os mangakas deste mangá aqui são os mesmos do Death Note, que eu li ali por volta de 2015, tem registros aqui no canal também. E interessante também é a questão de que durante aqui esse percurso deles, chega um momento em que eles não querem mais fazer mangás de lutas, né? Tipo, sei lá, Naruto e coisas do tipo. Eles querem fazer um mangá de luta psicológica, né? Então, assim, você vai vendo aqui mais ou menos como é que foi a labuta deles para criar o Death Note mesmo. Interessante pra caramba, gente. Enfim, deixo a dica aqui pra vocês. Essa edição aqui que eu ganhei de presente do Rudimar é de 2014, 2015, se eu não me engano. Mas ainda tá fácil de encontrar os volumes na Amazon. Então vou deixar o link lá embaixo caso alguém se interesse. Leia os primeiros volumes, eu tenho certeza que se você começar a ler os primeiros volumes, você vai querer ler o mangá todo. Sensacional. Aí na sequência eu li uma HQ que tinha tudo pra ser boa, mas não foi, gente. Eu li isso aqui, ó, Bezimena, de Nina Bunjevac, tá? E esse aqui é uma HQ aconselhável para adultos, ó. Tem um selinho aqui, ó. Tá? Eu sempre acho que esses selinhos são muito pequenos e que as pessoas vão ler a capa, vão dar uma folheada na livraria e pouco vão se importar com esse tipo de selinho aqui. Não sei se isso é muito, como é que vamos dizer, útil. Mas tudo bem, fica aí o aviso para vocês. Essa é uma HQ para adultos e ela é bem pesada. Ela vai contar a história, então, de formação. Então você vai acompanhando da infância até a vida adulta de uma pessoa que é aí, como eles definem aqui na contracapa, um delinquente sexual. Então é um garoto que vivia, né, prestando muita atenção às meninas de sua sala de aula, ao invés de prestar atenção no professor, se é que você me entende, e ele vai crescendo essa criança meio reclusa, meio excluída das brincadeiras, então vai ficando meio solitário pelas sombras dos lugares por onde ele anda, só observando as mulheres, você tá entendendo, né? Pois é, então. E aí chega um momento em que ele vai trabalhar no zoológico e ele acaba vendo um dia nesse zoológico uma menina que chamava a atenção dele quando ele estava na escola. Eles já são adultos, né? Enfim, ele vê de longe, mas reconhece essa garota. E essa garota está desenhando num caderninho e tal, e ele repara que ela esquece esse caderno, né, no banco ali onde ela estava sentada, e vai embora. Então ele vai até lá, pega aquele caderno e tudo mais. E qual não é a surpresa dele quando ele encontra nesse caderno alguns desenhos eróticos feitos por essa menina, e são desenhos dele em posições, né, de ataque, digamos assim. A história é séria, gente, eu tô rindo porque eu sou boba, mas então, aí é isso, ele encontra isso, fica meio abismado e ele entende que aqueles desenhos trazem ali algumas mensagens pra ele, ele precisa encontrá-la e fazer com ela aquilo que tá desenhado ali, entendeu? Então ele acaba seguindo essa mulher aí até a casa dela e tudo mais, começa a invadir essa casa pra ter esses encontros sexuais com ela, certo? Só que um belo dia a polícia bate a casa dele e ele está sendo então incriminado por ter matado 3 adolescentes. E aí eu não vou contar pra vocês como é que ele se tornou esse assassino de adolescentes. Mas é uma história que tem tudo pra dar certo, só que ela vai se perdendo ao meio do caminho. Então assim, ela começa, pra vocês terem uma ideia, de uma conversa entre 2 pessoas, aparentemente um adulto e uma jovem, adulto que eu digo assim, mais velho e tudo mais, que vai contar pra ele a história dessa Bezimena, que era ali uma grande sacerdotisa e tudo mais. Ó, a HQ ela é toda assim, né? Em um lado você tem os balões, no outro você tem aqui as ilustrações. Então, essa sacerdotisa um dia recebe a visita de uma moça que tá ali, né, toda preocupada com a aldeia que tá sendo devastada por guerras, fome e tudo mais, e vai pedir ajuda pra essa mulher, e essa mulher não faz nada. Sabe o que ela faz? Ela pega essa moça que tá ali pedindo ajuda dela pelo cabelo e meio que afoga essa moça num laguinho. E aí essa moça reencarna como esse delinquente sexual aqui da história. E aí você vai acompanhando, né, a história desse garoto da infância até o momento em que ele vai ali ser preso pelo assassinato dessas adolescentes. E aí você vai entendendo aos poucos como é que ele se envolveu nisso. Só que pra mim, pelo menos, alguma coisa se perdeu aí ao longo do caminho. Estou tentando escolher aqui algumas imagens não muito problemáticas para mostrar para vocês. Enfim, ao final da HQ nós temos ali uma longa carta, né, um texto longo escrito pela autora da HQ, que vai contar que ela sofreu abuso quando criança.
E é uma história escabrosa, então ela tinha, na verdade, uma amiguinha que sofria abuso de um homem bem mais velho também, mas essa amiguinha era a responsável por conseguir outras amiguinhas para ficarem com aquele homem. É um negócio absurdo, enfim, isso aconteceu com a autora da HQ e ela resolve contar essa história também. Mas é uma história cheia de fantasias, é um negócio assim que você não sabe se aconteceu nos sonhos do personagem ou não, mas pra mim, pelo menos, a execução da história aqui nessa HQ não ficou tão bacana. Acho que se fosse um livro, uma novela, seria melhor. Enfim, vocês já leram aí, Bezimena? Depois vocês me contem aí nos comentários se vocês gostaram dessa HQ. Se eu fosse uma pessoa que atribui estrelas às leituras que faz, de 0 a 5 eu daria, sei lá, 2. Pra mim essa HQ não funcionou, não. Mas na sequência eu li esta coisa maravilhosa chamada Moonshadow. Gente, vocês já leram essa HQ? Eu peguei pra ler no comecinho do mês, achando que não fosse ter tempo de terminar, porque é uma HQ densa e bastante literária, eu diria, né? Não no sentido, sei lá, da história ser muito bem desenvolvida e etc. Não é bem isso, não. Chega um momento aqui na HQ, vou mostrar pra vocês, em que ela se torna meio que um livro ilustrado. Então você tem aqui o corpo do texto e algumas ilustrações que remetem ao texto que você está lendo. Isso vai acontecer mais pro final. Mas é uma HQ com muitos balões, tá? É isso que eu quero dizer. Então você vai ter um certo trabalho para lê-la, assim. Aliás, um trabalho extremamente recompensado, porque a história é linda pra caramba. Então aqui nós vamos acompanhar a história, né, o romance de formação, por que não, desse garotinho aqui, ó, que se chama Moonshadow. Ele é filho de uma moça que viveu ali a época do Flower Power, né? Então era muito comum você ter, sei lá, os filhos dos hippies, né, se chamando arco-íris. Vários nomes de flores aí, o nome desse menino é Moonshadow, certo? E é isso, a gente começa acompanhando aqui a história da mãe dele, na verdade, que viveu ali em meio àquela geração ali dos anos 60 que lutou contra, né, a guerra do Vietnã. E é uma história que, apesar de ter o pé na nossa linha do tempo histórica, tem também uma coisa bastante fantasiosa. Então, por exemplo, essa moça um belo dia vai ser abduzida por um ser que é, na verdade, sei lá, uma lua. E esse garotinho, né, o filho dela, é na verdade fruto, então, do relacionamento dela com essa lua. E você vai acompanhando, então, a história de desenvolvimento pessoal desse garotinho até a vida adulta, vivendo aí diversas aventuras interplanetárias, mas as aventuras dele sempre vão ter a ver com problemas do nosso tempo. Então, chega um momento ali em que ele se alista e ele vai, então, lutar contra o nazismo, digamos assim. Vai encontrando diversos personagens interessantes pra caramba ao longo da história toda. O grande vilão aqui da história é um membro do clero. Então, assim, você vai vendo que temos aí diversas críticas interessantes sendo feitas. E a ilustração dessa HQ, sem brincadeira, gente, que coisa mais linda! É aquele tipo de HQ que você termina de ler os balões e você ainda fica, sei lá, mais uns 5 minutos só observando aqui os desenhos. É uma HQ caprichada de um tanto, linda de um tanto que, olha... Mas enfim, eu esqueci de comentar com vocês também que esse garoto tem um amigo, que é essa figura aqui, ó. O nome dele é Ira. E como o próprio nome diz, ele não poderia representar outra coisa. Então, assim, ele é uma figura viciada em sexo, em drogas... Ele abusa da boa vontade desse garoto que vai trabalhar, vai conseguir o dinheiro que ele vai gastar com as putas, entendeu? E isso vai gerando alguns problemas terríveis pro Moonshadow, né? Então, assim, é um relacionamento de dependência, eu diria, que os dois vão desenvolvendo um com o outro, né? De repente a gente pode entender o Ira como a própria ira do próprio garoto, né, personificada. Porque ele realmente é um garoto muito bonzinho. É uma história, né, depois quando você lê ali a introdução, escrita pelos criadores, né, e tudo mais, pelo criador da história, que é o J.M. DeMatteis, o mesmo cara que criou ali o Blood, que é uma das minhas HQs preferidas também, cara, que HQ linda. Enfim, ele tem um jeito literário mesmo de criar esses roteiros para essas HQs. Então, quando você lê ali a introdução, você fica sabendo que ele teve como influência o Charles Dickens, por exemplo. Quando você vai lendo a história do desenvolvimento desse menino, não tem como a gente não se lembrar, por exemplo, de um David Copperfield.
E a história toda é contada por ele já velhinho, né? Ele já tá no fim da vida registrando aí sua história. E é uma história linda pra caramba. É aquele tipo de HQ que é bom você pegar pra ler com uma caixa de lencinhos do lado, sabe assim? Porque em alguns momentos você vai lavar seus olhos de dentro pra fora, tá certo? Principalmente quando você chegar ao epílogo, né? Em que você vai ter ali, como eu já tinha mostrado pra vocês, a história sendo contada já em formato de livro mesmo, com algumas ilustrações aqui do lado. Cara, é um negócio triste pra caramba. É aquele tipo de história em que você tem um pouco de tudo e é tudo muito humano, apesar de ser uma história que se passa aí, né, em viagens intergalácticas, coisas do tipo. E é uma história linda, 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 linda. Sério, vocês precisam conhecer isso aqui. Estamos apenas em fevereiro e já arrisco dizer que essa aqui foi minha melhor leitura de HQ do ano. Vai ser difícil superar Moon Shadow, vou falar pra vocês. E é aquele tipo de HQ também que eu levei quase um mês pra ler e assim que eu fechei ali a última página já me deu vontade de começar a ler tudo de novo. Lindo, gente, conheçam Moon Shadow, que coisa linda. E vamos então à minha lista infinita de séries, né, que nós assistimos aqui de novembro até agora o comecinho do ano. A lista é grande, vou tentar fazer comentários breves, nem sei se eu vou conseguir colocar todas as capinhas das séries aqui do lado, mas vamos lá então. Gente, no finalzinho de novembro a gente ainda estava assistindo Fringe, que sinceramente, se você tiver algum tipo de interesse em assistir essa série, você pode pular tranquilamente a última temporada. É aquele tipo de temporada que não acrescenta nada à história, entendeu? Fringe é um departamento do FBI que é meio que um pedacinho do Arquivo X. É como se fosse ali um departamento dedicado a resolver casos que tem a ver aí com essas pseudociências. Então, sei lá, paranormalidade. A série inteira lida com aquela coisa da teoria de cordas, né? Então, você tem ali diversos universos paralelos e coisas do tipo. Então, as histórias, né, os casos que eles precisam investigar têm a ver com isso. Lembra muito Arquivo X, mas ao mesmo tempo eles fazem uma coisa completamente diferente e é uma série muito bacana de acompanhar, até a última temporada, que é tenebrosa. Meu Deus do céu, que temporada ruim. Estragaram a série. Mas é uma série divertidona. Você tem ali o chefe de um laboratório, né, um químico que é meio louquinho, né? Enfim, ele passou 17 anos, se eu não me engano, em um manicômio e agora ele precisou ser resgatado para ajudar, né, os investigadores dessa área do FBI a resolver aí esses casos que tem a ver aí com a teoria de cordas e tudo mais que eu comentei com vocês. É legal. Muito boa até a penúltima temporada e depois vocês já entenderam. Depois a gente assistiu de novo Game of Thrones, né? Nós compramos o box da série completa que saiu em Blu-ray e assim, sinceramente, não vale a pena, porque assim, a caixa é até bonita, né? Eu vou colocar a imagem aqui do lado para vocês verem, mas as caixinhas individuais, né, para cada uma das temporadas que vem dentro, parecem caixinha de DVD pirata, sabe? É um negócio muito mal feito e tá caro pra caramba. Então a gente acha que mais pra frente vai baratear e de repente eles podem até lançar uma caixa decente. Não digo nem em digipack, né? Não tô nem sonhando muito alto não, mas uma caixa de colecionador mesmo. Essa caixa que tá aí no mercado, gente, olha, sem contar que nós tivemos diversos problemas com legendas. Legenda mal feita mesmo. Então se você tá pensando em adquirir o box de Game of Thrones, espera mais um pouquinho aí, tá? Ou compra uma importada. Acho que pelo preço que tá saindo essa nacional aí, de repente a importada vale mais a pena. Então, eu assisti Game of Thrones, né, temporada a temporada, capítulo a capítulo, semana a semana, né? Então, pra mim foi bacana ter a experiência de assistir tudo de novo de uma vez, né? A série parece até pequena. Tem temporada que tem, sei lá, 8 episódios. Pra quem tá fazendo uma maratona, no máximo em 2 dias você mata aí uma temporada. E foi legal, né? E dá pra gente ter uma ideia bem clara também do quão ruim foram as últimas temporadas, não é mesmo? E eu não sei vocês, mas eu já meio que perdi as esperanças de ler o 6º livro. E eu não tenho a menor vontade de ler Cavaleiro dos Sete Reinos, nada que ele tenha publicado enquanto ele deveria estar publicando o 6º livro. Tô meio brava com o George Martin, vou mentir pra vocês não. Enfim, depois a gente assistiu Breaking Bad e aí, cara, que série excelente! Olha, é a série mais redonda que a gente já viu na vida. E olha que aqui em casa a gente vê série pra caramba. Essa estante que vocês estão vendo aqui do lado não é de livro não, tá, gente? É de DVD, é de coleções mesmo. A gente tem uma infinidade de séries aqui. Isso fora o que se assiste também em Netflix, Amazon Prime, por aí vai.
Mas tá, Breaking Bad é uma série perfeita. Assim, o tema pode não ser do seu agrado, ela pode ser muito violenta, enfim, muito explícita, dependendo aí da sua sensibilidade, mas que é uma série redonda e a gente assistiu, sei lá, em uma semana, todas as temporadas. É aquele tipo de série que não tem gordura, você não tem nenhum tipo de excesso. Não tem nenhum capítulo que você termina de assistir pensando assim, nossa, que encheção de linguiça, né? Que coisa demorada. Nada. E o final da série é perfeito e condizente com tudo aquilo que aconteceu. É um negócio excelente, o roteiro é excelente, os personagens também são ótimos, os atores, olha, se é que tem alguém aí que não conheça a história de Breaking Bad, é o seguinte, você tem um professor de química que era na verdade um químico brilhante, mas que por conta das vicissitudes da vida acabou aceitando o emprego então como professor de ensino médio, e você tem também um ex-aluno dele que se tornou vendedor de drogas, de metanfetamina para ser mais exato. E o que acontece é o seguinte, no primeiro episódio, esse professor já descobre que ele está ali com um câncer incurável. A situação financeira da família é péssima, a mulher dele acabou de descobrir que tá grávida, então assim, ele resolve ligar o foda-se e trabalhar produzindo metanfetamina para esse ex-aluno vender. Então eles fazem ali uma sociedade e a história se desenvolve a partir daí. E o interessante é a gente notar que no comecinho ele realmente tinha como motivação fazer dinheiro para deixar para a família, porque daqui a pouco ele vai morrer, certo? É um jeito fácil e rápido de ganhar dinheiro. Só que aos poucos essa motivação vai se modificando. E é só no finalzinho da série mesmo que ele reconhece qual é a verdadeira motivação. Olha, é sensacional, sério mesmo. Se vocês nunca viram Breaking Bad, pode começar a ver aí, vai ser difícil parar de ver, já tô avisando. Aí eu terminei de assistir essa coisa fofa, né, pra compensar aí um pouquinho na Breaking Bad, que é a Marvelous Mrs. Maisel. Gente, essa série tá na Amazon Prime e vale a pena. Se você ainda não assinou esse serviço da Amazon, eu vou deixar o link lá embaixo pra vocês, porque é o seguinte, você pode usar por 30 dias gratuitamente. Se você não gostar, você pode encerrar aí sua assinatura a qualquer momento, e dentro do Amazon Prime você tem acesso ilimitado ao Prime Video, que é o serviço deles que está aí concorrendo com a Netflix. Então eles têm diversas séries originais e séries mais antigas também, uma infinidade de filmes também, são serviços bem semelhantes. E além do acesso ao Amazon Prime, você tem também frete grátis para qualquer coisa que você comprar dentro da Amazon, vendido pela Amazon, não por aqueles outros vendedores que vendem também. E tudo isso por menos de R$10 por mês. Então, se eu fosse você, pensaria aí com carinho, eu faria assinatura só pra assistir a Mrs. Maisel aqui, que ela... Gente, que série legalzinha. É aquele tipo de série que dá um quentinho no coração. Então, assim, eu comecei vendo essa série não dando nada por ela, acho que até comentei com vocês quando eu comecei a assistir. Era uma série legal, que se passa nos anos 50 em Nova York, aí você tem essa moça, filha de uma família rica, que tem o casamentozinho perfeito dela, e logo nos primeiros episódios ali, esse marido vai embora, ela fica lá abandonada com um filho pequeno. Aliás, dois, né? Ela tem um menino e um bebezinho que acabou de nascer. Enfim, ela resolve se virar, né, já que o marido foi embora, e se torna, então, uma comediante de stand-up. Isso nos anos 50, mas assim... De vez em quando você até tem a impressão de que essa série tá tentando puxar pra esse negócio de empoderamento feminino e nanana, mas aí você tem que se lembrar que naquela época você já tinha a Lucille Ball, que é aquela moça do I Love Lucy, né? Ela já fazia stand-up e tantas outras pessoas aí também, certo? E aos poucos você vai vendo também que tem muita coisa que não é politicamente correta na série, o que é um alívio sempre, certo? Mas enfim... Essa é uma série dos mesmos produtores de Gilmore Girls, então pra quem gosta daqueles diálogos rapidinhos, inteligentes, cheio de piadinha, é um prato cheio. A Mrs. Maisel vai ter ali uma agente, né, que vai tentar arrumar ali os shows pra ela e tudo mais, que é uma figura sensacional. Sem brincadeira, é a melhor personagem dessa série. Ela é engraçada pra caramba. E você tem também algumas figuras históricas, né? Você tem, por exemplo, o Lenny Bruce. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself turn. Enfim, Lenny Bruce existia. Fiquei sabendo por conta dessa série. Ele era um comediante meio perseguido ali pelo governo, porque, né... Estamos falando aí do macartismo, ele meio que era um comunista, enfim, né? Lenny Bruce is not afraid é por causa disso. E ele é um personagem aqui nessa série, e ele é sensacional. Os episódios em que o Lenny Bruce aparece são os melhores. E é isso, por enquanto tem 3 temporadas, são aquelas temporadas rapidinhas, os personagens são todos adoráveis, a família dela é uma graça, olha... Tá precisando de uma sériezinha legal pra, né, não ficar pensando muito aí nos problemas da vida? Pode assistir a Mrs. Maisel, que eu garanto, certo? Aí dentro da Amazon Prime também eu experimentei o Twilight Zone novo,
Que merda, não? Enfim. Gente, eu sou grande fã de Twilight Zone e eu acompanhei, gostando muito, até a temporada de revival que fizeram no comecinho dos anos 2000. Quem apresentava, inclusive, era o Forrest Whitaker. E já fazia bastante tempo que não fazia um novo revival de Twilight Zone, apareceu no Amazon Prime, eu falei, opa, vou assistir. Mesmo porque o ator que faz o Lenny Bruce apareceria aqui também em algum episódio. Falei, tá ótimo, vamos ver isso aí. E meu Deus do céu, a cada episódio que você termina de assistir é uma vergonha alheia nova. Então, assim, todos os episódios te dão algum tipo de lição de moral que você não pediu, sabe? Mas não é só isso, eu nem me importo com as lições de morais se os episódios, né, se os roteiros forem bem escritos, se os episódios fossem bacanas, mas é um negócio horroroso. Gente, sério, Rod Serling tá lá se revirando no túmulo dele. Eu aguentei até, sei lá, o capítulo 4. E assim, passando os episódios pra frente, sabe? Pra acabar logo. Cara, o que fizeram? Não, pelo amor de Deus. Twilight Zone eu recomendo fortemente que você assista lá os episódios dos anos 50 e 60. É o que realmente vale a pena assistir. Depois no revival dos anos 80 ainda tem algumas coisas legais. E no dos anos 2000 também, como eu disse pra vocês. Mas essa temporada que tá na Amazon Prime, pelo amor de Jesus Cristo, que troço ruim. E eu fico meio revoltada mesmo, sabe? Porque olha só, pra pegar um negócio que é perfeito e transformar nessa meleca, era melhor não ter feito nada. Era melhor ter ido ver o filme do Pelé. Enfim, me revoltei, parei de assistir, dane-se, vamos lá para as próximas séries que a gente assistiu. Aí a gente viu algumas coisas de Netflix também, a começar por uma série chamada Marianne, né, que é uma série francesa aí de terrorzinho, que eu achei bem mais ou menos, mas tem algumas coisas meio assustadoras aí nos episódios. É aquele tipo de história de reencontro de turminha de crianças, né, agora que eles são adultos, e você tem essa personagem principal aí, que não é a Marianne. A Marianne é meio que uma bruxa, que foi criada pela personagem principal, já esqueci o nome dela. Enfim, como vocês podem ver, não é uma série marcante, mas vamos lá então. Então, a personagem principal dessa história é uma escritora de filmes de terror, tipo um Stephen King ali da França. Enfim, ela cria essas histórias que são meio pesadelosas. E aí um belo dia ela precisa retornar ali pra, sei lá, o que ela vai fazer na cidadezinha dos pais dela. Vai lançar um livro lá, alguma coisa do tipo. E aí ela nota que todos aqueles pesadelos, né, todas aquelas histórias horríveis que ela tinha criado, começam a aparecer ali naquela cidade e começam a acontecer com ela. Premissa interessante, certo? Mas a série é bem mais ou menos, não vou mentir pra vocês. A gente começou a ver também The End of the Fucking World, que é uma série adolescente muito deprimente, tá? Então, assim, a gente não terminou de ver a primeira temporada ainda não, mas eu estava achando boa. Roteiro bom, né? A série bem escrita, bem filmada, os personagenzinhos são bacanas também, os atores são bons, mas é bem deprê. Você tem esses dois adolescentes absolutamente disfuncionais que fogem de casa e eles estão tentando se virar no grande mundo sozinhos. Foi aí que nós paramos, certo? E já tem 2 temporadas, isso aí foi só até, sei lá, o episódio 8 da primeira temporada. Depois a gente assistiu a segunda temporada de Mindhunter. A primeira temporada a gente tinha visto 3 ou 4 anos atrás, sei lá, 2016, né? E eu tinha gostado bastante dessa primeira temporada. Da segunda eu gostei também, mas tem alguma coisa ali que me incomodou. Tem uma certa encheção de linguiça. Tem alguns personagens que não vão pra frente. E aí a segunda temporada terminou de um jeito que é o seguinte: o grande caso que eles estavam investigando meio que chegou a uma conclusão de um jeito horrível, mas chegou. Não vou contar pra vocês, mas naquele último episódio você tem a explicação do porquê aquelas 27 crianças, se eu não me engano, que foram mortas por um serial killer, não teve seu caso resolvido. Você tem ali uma cena que vai mais ou menos mostrar o responsável por aquelas mortes se asfixiando durante a masturbação. Tô tentando ser escorregadia aqui pra não dar spoiler pra ninguém, mas enfim, no último episódio você tem a explicação todinha do caso. O que não é explicado é o que vai acontecer com o filho do investigador. Então, assim, ele tem um filho que tá meio que envolvido, uma criança que tá meio que envolvida ali na morte de uma outra criança de colo. O filho dele tem 7 ou 8 anos e essa criancinha que ele ajudou a matar era um bebê de colo, tinha, sei lá, 1 ou 2 anos. É uma história horrível, né? E isso está acontecendo com um investigador de serial killers. E essa história desse garoto não teve solução nessa segunda temporada. E parece que o David Fincher já deu umas declarações aí dizendo que ele não vai mais fazer Mindhunter. Então, assim, jamais saberemos a conclusão dessa história, certo? Fiquei um pouco chateada com isso, não vou mentir pra vocês, mas enfim. E agora a gente tá assistindo uma série nossa aí que nós tínhamos na coleção,
que é então Californication. Eu parei Californication no final da 4ª temporada, mas eu gosto muito dessa história. O duro é que ela vai ficando cada vez pior, os personagens vão ficando cada vez mais nojentos e assim... Eu já nem me lembro se eu cheguei ao último episódio da 4ª temporada, mas tem uma parada que acontece ali que eu falei assim, acho que já tá bom, eu não preciso mais ver Californication. Só que ela ainda durou mais 2 ou 3 temporadas. E aí eu falei, what the hell, né? Preciso terminar de ver. Eu gosto pra caramba do David Duchovny, Mulder é um dos meus personagens preferidos da vida. Como agente do FBI, ele só perde pro agente Cooper de Twin Peaks. Inclusive, David Duchovny também aparece em Twin Peaks, certo? Mas tudo bem, Californication é essa história, então, de uma crise da meia-idade que dá nesse rapaz. Ele é meio que viciado em sexo e ele tem ali o amor de sua vida, né, que é mãe de uma filhinha adolescente, só que eles nunca se casaram. E eles vivem mais ou menos um relacionamento aberto, uma coisa bem esquisita, só faz sentido na série. É legal, é bem escrita, dá pra dar risada, e assim, ao contrário de, por exemplo, Entourage, né, que era aquela série que tinha na HBO que a gente gosta pra caramba também, essa é uma série engraçadona como Entourage, mas tem também ali um certo drama. Porque afinal de contas esse cara que já passou dos 40, já é pai de uma adolescente, etc, etc, continua vivendo uma vidinha de adolescente. Mas você vai vendo o quão problemático isso é também. Então, é uma série que tem lá uma certa profundidade. E sei lá, os 3 últimos episódios da 2ª temporada são excelentes. Se eu fosse você, eu assistiria só esses 3 episódios aí, só pra você ter uma ideia do que é a série. E é isso, nós ainda estamos aí no comecinho da 3ª temporada e é isso. Eu provavelmente estou me esquecendo aí de alguma outra série que a gente assistiu nesse meio tempo também, mas fica aí pro próximo vídeo, certo? Então é isso. Eu volto então no finalzinho do mês que vem, comentando então as minhas leituras de quadrinhos e mangás e as séries que nós estamos assistindo por aqui também, tá certo? Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.